Bom, então o item 23 no nosso material didático, na página 82, vamos falar agora desse Papa Inocêncio III, que é um Papa de grande destaque na história, mas que infelizmente ele vai se destacar, os católicos chamam de apologista da fé católica. Só que a apologia que ele faz é o seguinte, é mandar exército atrás das igrejas diferentes para poder matá-las. E ele é chamado de um apologista, alguém que lutou pela fé, que ele destruiu muitos hereges no entender deles. Ou seja, é mudar completamente a história. Você está diante de uma pessoa que vai perseguir a igreja cristã, vai perseguir uma igreja por ela não aceitar o batismo de recém-nascido, ok? E ele é chamado de apologista, de herói da fé. Mas é assim que os católicos o chamam, né? Porque ele vai fazer um grande combate aos hereges. Na visão da Igreja Católica, herege tinha que ser morto. Bom, então eu coloquei uma citação aí, para vocês, de um outro livro bem interessante, titulado O Espelho dos Mártires. Esse livro ele foi escrito em 1660, próximo da época que foi escrito também o livro dos Mártires, do John Foxe. O livro dos Mártires, ele foi publicado pela CPAD. Esse aqui é uma outra editora. Mas ele é bem interessante, ele relata exatamente um evento nesse período ligado ao Papa Inocêncio, esse Inocêncio III que nós vamos falar agora. Bom, lembrando que haviam se passado 20 anos que aquele príncipe Aragão II entregou as terras para a Igreja Católica e a Igreja Católica tinha descoberto os anabatistas, ou seja, haviam se passado 20 anos que a Igreja Católica descobriu que havia uma igreja viva ainda, tá bom, escondida nas montanhas da França. Aí que ela vai começar uma pesquisa e aí ela vai começar a descobrir um monte de igrejas, porque nesse período a Igreja Católica estava acreditando que ela tinha destruído todas as igrejas, tá bom? Segundo a história, a Igreja Católica diz que lá nos anos 700, 800, ela acabou com todas as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Bom, agora, 400 anos depois, né, ano 800 para o ano 1200, eles encontram essa igreja que não aceitava o batismo de recém-nascida e acaba descobrindo que eram muitas igrejas, mas escondidas em uma terra que não fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Estavam escondidos em uma terra em que o governo religioso não era católico. E aí nós estudamos que em 1194 o Aragão II entregou uma determinada região para o governo eclesiástico do Papa. Aí pronto, quando o Papa encontrou, ele falou, temos que começar a perseguir. Agora passaram-se 20 anos, o Papa agora é Inocêncio III, né? Então, nesse livro, O Espelho dos Mártires, ele diz, em 1214 depois de Cristo, o Papa Inocêncio III, designou um padre para percorrer a Alemanha e prender aqueles que não estavam sendo fiéis à Igreja Romana. Durante 19 anos, este padre e seus auxiliares cumpriram ordens superiores, prendendo e julgando como hereges inúmeros fiéis, para em seguida condená-los à morte. Então veja que o livro ele foi escrito por um anabatista, tá bom? Aqui nós estamos estudando no ano 1200, esse anabatista viveu em 1660, tá ok? Então ele foi escrito por um anabatista, então por isso que ele já está escrevendo de uma maneira diferente, como os historiadores descrevem. Os historiadores descrevem a Igreja Católica como a Igreja Cristã perseguindo hereges. E ele aqui, como ele é um anabatista, lá em 1660 os anabatistas já tinham liberdade para escrever, tá ok? Então ele já escreve numa linguagem diferente, tá ok? Ele prossegue. Durante 19 anos esse padre
e seus auxiliares cumpriram ordens superiores, prendendo e julgando como hereges inúmeros fiéis. Aqui ele já está se dirigindo aos grupos anabatistas, tá ok? Para em seguida condená-los à morte. Tritênio diz o seguinte: este inquisidor Conrado de Marburgo costumava julgar os hereges da seguinte forma. Presta atenção nisso, irmãos. Colocava em suas mãos um ferro vermelho de calor, ou seja, um ferro quente, ok? Vermelho, ou seja, estava muito quente. Se as mãos sofressem qualquer queimadura, eram encaminhados a um juiz secular para serem sentenciados à morte na fogueira. Ou seja, capturava alguém acusado de ser um herege, não aceitar o batismo de recém-nascido. Pronto, ele era um herege. Então ele fazia o seguinte: eu vou botar um ferro quente nas tuas mãos. Se as tuas mãos sofrerem algum sinal, queimou alguma coisa, é porque você é herege. Então, é claro que ia queimar em algum momento, né? O livro prossegue. Trata-se da obra de Marcus Welles van Born, autor do livro História da Holanda, né? Impresso em 1649, depois de Cristo, na página 23, onde dá o seguinte relato: julgamento por ferro quente. Se uma pessoa acusada de ser infiel à Igreja Romana negasse esse fato, às vezes por medo de uma morte muito cruel, era entregue a um sacerdote encarregado de descobrir a verdade. Por que ele já está dizendo assim, descobrir a verdade? Eles vão torturar a pessoa. Isso aqui é o ano 1200, lembre-se, há 800 anos antes, Agostinho de Hipona foi o homem que iniciou a defesa, dizendo que era melhor você torturar o herege e até ele confessar a fé católica, e depois ele podia morrer, que ele ia para o paraíso. Esse era o sistema de Agostinho de Hipona. Ok? Ele ia para o paraíso. E eles aqui acreditavam a mesma coisa, continuavam praticando isso. Então faziam tortura com ferro quente de todo tipo, para tirar o que eles acreditavam ser a verdade da pessoa. O livro prossegue. Como o ferro era entregue na mão do acusado? Com isso, o ferro vermelho de calor era colocado na mão do acusado, este sendo obrigado a segurá-lo enquanto dava 9 passos. Depois a mão era cuidadosamente envolta num pano e deixada durante 3 dias. Vencido este prazo, a mão era examinada. Havendo qualquer sinal de queimadura, o acusado era condenado, e não havendo nada, era absolvido. É um julgamento que nós dizemos assim, dá para ver que não é algo humano, é algo religioso. É porque essa religião que está fazendo a Inquisição, como que nós temos que definir ela? Ela é uma falsa religião que está perseguindo a religião verdadeira. Ela é um falso cristianismo perseguindo um cristianismo verdadeiro. Bom, o livro prossegue. Que inquisição mais cruel! Estes homens não estavam tentando apenas os homens, mas Deus também. Em Mateus 4,7, o próprio Jesus manda: não tentarás o Senhor seu Deus. Tudo isso desse livro, O Espelho dos Mártires, né? Aí, outro tipo de julgamento também. O julgamento por água quente. Também era utilizado um caldeirão cheio de água fervente. O acusado era obrigado a enfiar sua mão até o cotovelo para assim determinar se era inocente ou não. Este procedimento chamava-se antigamente Ketelvang na Holanda e especialmente na Frislândia. Outro julgamento por água fria. Para este mesmo fim, utilizava-se a água fria e devidamente consagrada dos rios e canais. O acusado era jogado na água.
o corpo era observado para ver se boiava ou afundava. Isso indicava a culpa ou a inocência. Então ele dizia, se boiasse, né, então ele era inocente. Se ele afundasse, ele era culpado. Quer dizer, um julgamento que era para iludir o povo, porque, claro, isso para algumas pessoas que ninguém gosta de ver o sofrimento dos outros, a tortura. Só que os líderes católicos diziam que essas pessoas traziam os males para o mundo. Se vinha uma peste, no entendimento dos católicos, a culpa era dos hereges. Então, por isso, eles tinham que ser queimados, porque se colocasse no solo, eles até contaminavam o solo. Eles normalmente queimavam as pessoas. Bom, isso aqui ele relatou, ok? No ano 1214. Essa perseguição está ocorrendo pela Europa.